Paz do Senhor, amados amigos. Estamos no nosso horário da nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Estamos tratando desse maravilhoso assunto, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Vamos falando sobre a primeira lição, a origem da Igreja, o assunto que nós vamos tratar no domingo, na Escola Bíblica Dominical, dia 7 de janeiro deste ano, agora de 2024. 13 lições maravilhosas para nós aprendermos sobre o corpo de Cristo, A Igreja em Cristo Jesus, idealizada pelo próprio Deus e pelo Senhor Jesus Cristo, a Igreja. E aí a verdade prática nos traz o nosso primeiro assunto. Vamos falar um pouquinho, que diz assim: a Igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo. Então aqui temos que a família de Deus, a Igreja do Senhor, está selada pelo Espírito Santo, para que venha crescer cada dia mais. Aí nós vamos comentar hoje também, na nossa leitura diária, a igreja foi comprada com o sangue de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. E a igreja idealizada em Deus, Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versículo 28, que vai dizer assim: olhai, pois, vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui demonstra a igreja de Cristo, os apóstolos já comentando sobre o crescimento da igreja ali na Macedônia, na Grécia, e pelos caminhos que estavam ali seguindo ali naquela região, ali no Oriente, e crescendo muito, mostrando que Deus tinha agora preparado homens e mulheres para trabalhar na sua obra, para servir ali à igreja, aos servos de Deus, como grandes homens de Deus ali, fazendo a vontade do Senhor e pregando a palavra e o crescimento da igreja. Ali a igreja devia toda a unidade em amor, em harmonia, em comunhão uns com os outros. Estavam todos sempre reunidos através do Espírito Santo, buscando o discernimento da palavra e aprendendo sempre mais, cada vez mais, do que os apóstolos aprenderam com o Senhor Jesus. Agora o Espírito Santo instruindo eles, ensinando várias nações. Existia ali várias nações em todo aquele lugar, tanto ali na Judéia, Samaria, a Macedônia em si, a Grécia, tantos lugares que eles percorriam falando da palavra do Senhor. E sabemos que ela foi comprada com sangue, o sangue de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário, padecendo o preço e dando essa nossa oportunidade, dizendo que nós, como éramos gentios, passasse a ser do corpo de Cristo. Também vamos comentando de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 6, a igreja idealizada em Deus. E vai dizer assim, Efésios, capítulo 1, versículo 3, na nossa meditação também: bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Então, queridos, nós que antes éramos gentios, que não tínhamos direito, que o próprio Senhor Jesus veio ali para os judeus, veio para os seus, mas os seus não o receberam, e todos quantos passaram a receber ao Senhor, passaram a ser servos do Senhor, ser adotados, sendo filhos, como filhos, pelo amado Deus, qual nos concedeu essa oportunidade, essa graça. Então é louvado nós hoje, participantes do corpo de Cristo, sermos um corpo em si, um organismo vivo, servindo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, fazendo a vontade de Deus. Então a igreja, querido, o corpo de Cristo, ele vai além, de apenas a marca de uma denominação. O corpo de Cristo no mundo todo, aonde foi a palavra de Deus, aonde a palavra sim foi, em todos os lugares, na Ásia, na América, em todo lugar aonde a palavra de Deus chegou, a palavra do Senhor, ali apareceu o corpo de Cristo, a igreja, os seus servos, os filhos, assim como lá em Etióquia foi chamado pela primeira vez os cristãos, em Atos dos Apóstolos, os cristãos ali foram reconhecidos e chamados de cristão,
pela aquele povo, pelas nações, e ali até por alguns judeus mesmo, e agora chamado de corpo de Cristo, através dessa idealização que o nosso Deus nos concedeu. Então, querido, que você possa dar uma boa aula, ter um bom assunto para dar essa aula maravilhosa, que é essa origem da igreja, né? Também temos aqui, para a nossa recomendação, o livro, né, do nosso comentarista, que é José Gonçalves, que ele traz aqui um texto bem interessante para a gente lermos também, comentarmos um pouco. Ele diz assim: no contexto de Israel, a igreja ocupa um papel distinto do plano da salvação. Então Israel foi escolhido, mas deixou de buscar, de receber o Cristo ressurreto, e a igreja aceitou. Nós agora, como igreja, passamos a servir a esse Deus maravilhoso, e servindo Ele de coração, passamos agora a dar a salvação, né, e proclamar essa salvação à humanidade, ao mundo inteiro. E assim diz assim o autor: não é uma extensão do outro, como diz o comentarista Gregor Alisson. Ambos participam da sua maneira do reino de Deus e de suas bênçãos multiformes. A igreja foi idealizada por Deus para ocupar o lugar de destaque na plenitude dos tempos. Sua importância é inegável. Israel, contudo, não ficou esquecido por Deus. A seu tempo tem cumprimento aquilo que o Senhor projetou para essa nação. Romanos 11, versículo 26. Então a nação de Israel, ela tem ali o seu papel, né? Está ali, todos nós devemos observar o que está acontecendo com Israel, as guerras, o que tem acontecido ali, tudo tem sido observado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo nosso Senhor Deus. Mas a igreja está em destaque pela levar salvação além, para levar todos os quatro cantos dessa terra a palavra de Deus. Por isso que a igreja é tão perseguida, por isso que o corpo de Cristo é tão importante em nossas vidas, em nosso viver. Agora chegou o espiritual, através do Espírito Santo. A igreja de Cristo tem crescido grandemente, mesmo com tanta perseguição, mas tem crescido, e o Espírito Santo tem direcionado o seu povo, os líderes, os pastores, os homens e mulheres de Deus que estão à frente da igreja, comandado pela igreja, para nós divulgarmos mais e mais ainda esse maravilhoso evangelho que vem nos libertando, que vem libertando vidas, transformando almas. Hoje, queridos, com mais de 7 bilhões de habitantes neste mundo, e a palavra, o cristianismo tem entrado em muitos lugares antes que não tinha, como falamos nas lições anteriores no ano passado, mas hoje estamos falando desse corpo de Cristo. Então, em uma unidade só com esse corpo de Cristo, que você, cristão, você, amado irmão, seja pertencente, participante desse corpo de Cristo, participando sempre em tudo, deixando Deus agir e deixando o Espírito Santo guiar a sua vida, né? Estou ficando aqui com essa minha leitura diária, nossa primeira lição, a origem da igreja, e que Deus venha abençoar você grandemente e continue sendo aí corpo de Cristo, participante dessa igreja, fazendo parte dela grandemente e deixando o Espírito Santo de Deus agir. Se você gostou do nosso comentário da leitura diária da Escola Dominical, Deus venha abençoar você, venha compartilhar conosco, e se ajudou você, amado irmão, amado cristão, que vai dar sua aula domingo, que você possa dar uma boa aula e trazer aqui assuntos que venham falar cada dia mais sobre esse corpo de Cristo, que somos nós, a igreja de Cristo, permanecente, participante aqui da igreja, até a volta do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Até a próxima.